Sabe qual a diferença entre você e um caixeiro viajante que acorda metamorfoseado em um inseto monstruoso? É que você ainda não se percebeu. E é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Franz Kafka já começa assim o seu livro de 1912, A Metamorfose. Bom, e talvez você pode se surpreender com um homem que se transformou em um inseto sem nenhuma explicação, mas o que mais vai te intrigar é o fato de que ele não liga para isso, que ele está mais preocupado em não chegar atrasado no trabalho. O que me surpreende nisso é que, apesar de ser um livro escrito há muito tempo, é desconfortável perceber a semelhança nos dias atuais. Afinal de contas, você é o que você produz. E todos nós somos resumidos à nossa produtividade. Isso é lamentável. Mas de todas as tristezas do livro, esse é apenas o começo. Eu passei o começo até meados da metade do livro tentando entender o que seria essa metamorfose. Qual era a metáfora envolvida nisso? Era alguma doença que o deixou incapaz de trabalhar? E foi aí que eu percebi que, na verdade, isso nem importa. Porque a metamorfose do Gregor nada mais é do que um espelho. E calma, eu vou te explicar. O Gregor poderia ter se transformado em qualquer outro animal, mas por que o inseto? Isso me deixou curiosa, até conhecer a família dele. E perceber que a metamorfose não mudou o Gregor, mudou a forma como a família o enxergava. Ou melhor dizendo, revelou como eles sempre o enxergavam. Nitidamente, o Gregor, ele era o provedor daquela família. Ele abdicou de toda a vida e toda a personalidade para oferecer uma vida confortável para os seus familiares. E não é como se a família não pudesse desenvolver algum trabalho ou fazer algo para ajudar o Gregor. Eles escolheram não fazer. Isso fica claro ao longo da leitura. Gregor, ele acorda como um inseto e qual é a primeira preocupação dele? Meu Deus, eu vou perder um dia de trabalho. Eu vou decepcionar o chefe, eu vou perder o emprego, minha família vai ficar em maus bocados. E é triste perceber como o valor de uma pessoa está sendo pesado na balança da produtividade dela, como aqueles membros daquela família se sentiam muito confortáveis com essa condição. Quando a família o percebe como um inseto, fica muito nítido a reação de cada um, né? A mãe sente medo dele, o pai sente uma espécie de raiva, a irmã sente nojo. Parece que ali todos os sentimentos são expostos. Nenhum deles lembra que aquele inseto ainda era o filho, ainda era o irmão. E sim, daqui pra frente é só ladeira abaixo, mas apesar de toda a forma cruel que eles tratam o Gregor, o que deixa mais triste é que ele vai percebendo aos poucos que ele não tinha valor algum. Ele não era um membro da família, ele era um cargo, uma função. E é triste perceber como o Gregor não tinha nenhuma personalidade, não tinha nenhuma vontade, desejo, sonho. Tudo que ele fazia era pensando na família. Que a sensação que me causou foi que talvez ele estivesse procurando um amor, um respeito da família através do que ele podia entregar. É como se ele quisesse comprar esse amor, sabe? Mas eu acho que não foi nem numa intenção meio arrogante do Gregor, foi numa tentativa mesmo de que a família o amasse com tudo aquilo que ele estava entregando para ele. Mas ele esqueceu que o amor, ele é uma via de mão dupla. Você não pode apenas dar. A pessoa que está recebendo também tem que oferecer. E isso não acontecia na família dele. Mas ele não percebeu. Ele só veio sentir isso quando finalmente ele era um inseto. A irmã até que cuidava dele no começo, mas o Gregor começou a ser tratado como um peso morto, como algo difícil de carregar, como um fardo. Nossa, e juntar isso com toda a violência física que ele sofreu é bem difícil, tá? Bem difícil de ler. Mas ainda mais difícil é perceber que isso é muito real. Às vezes a gente se encaixa, se molda, se
apequena para poder caber em expectativas alheias, mesmo que essas expectativas são de pessoas da sua família, são seus pais, seus irmãos. Ainda assim é lamentável perceber que uma pessoa perdeu completamente sua personalidade e sua vida em prol de pessoas que hoje o enxergam como um ser monstruoso. E sabe o que é mais triste ainda? É que apesar de tudo, o Gregor ainda tentava ser gentil, ainda tentava fazer coisas que de alguma maneira fizesse com que a família o aceitasse, ou pelo menos ficasse um pouco mais confortável com a presença dele, como se ele fosse um grande problema de fato. Ele se cobria quando a mãe ia chegar no quarto, ele se afastava quando a irmã ia entregar comida para ele. Ele tinha medo do pai e ainda assim, mesmo fazendo todos esses pequenos gestos para poder melhorar a situação da família para com ele, eles o abandonaram. Eles o deixaram com fome, eles o deixaram doente, sofrendo sozinho no quarto escuro, sujo. É, amigos, Kafka não tem pena de ninguém. O seu último grande ato foi quando ele percebeu que a irmã estava tocando violino e o grande sonho dele, inclusive, era levar ela para uma espécie de escola, né, de músicos, para ela aprimorar seu dom. E ele percebe que ela estava tocando e as pessoas estavam dando pouca importância e ele fica frustrado com aquilo, porque, poxa, tá tão bonito, apreciem ela tocando. E aí ele vai para tentar resgatar a irmã, para tentar valorizar a irmã, e o que ele recebe em troca chutes e gritos e nojo. E aí ele volta para aquele quarto sujo e dá seu último suspiro. E eu passei o livro inteiro torcendo para que, de alguma maneira, ele pudesse voltar à forma humana. Ele pudesse, sei lá, se redimir, ter uma vida melhor e tivesse aprendido a lição de que não adianta você se encaixar, que as pessoas não dão valor. Mas ele morre. E a morte dele é genial. Óbvio, quando eu li eu fiquei bem frustrada, mas é genial perceber que é isso na vida real, assim. Se você se deixa levar, perde você mesmo para poder se encaixar nas expectativas alheias, a vida vai continuar. O tempo vai continuar passando, ele não vai esperar você se encontrar e se afirmar. O tempo vai chegar para você e no final você vai morrer como um grande inseto, assim como o Gregor. A família comemora a ida dele, a morte dele, como se fosse um grande alívio, se desprender daquele peso que um dia foi o provedor de toda a vida confortável que eles tinham. Então eu vou encerrar esse vídeo te perguntando: até quando você vai deixar que as expectativas do outro ditam o que você tem que fazer? Até quando deixar os outros confortáveis é mais importante do que a sua própria história? Eu espero que você não precise se transformar em um inseto monstruoso para começar a tomar as rédeas da sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não leu o livro ainda, eu recomendo, não vai atrapalhar em nada a sua experiência, tá? É isso, um grande beijo e até a próxima.